noite da profecia que eu dei recentemente quando eu vim até vocês, quando eu disse que o Senhor falou, e Ele disse por voz que desta vez, se você não usar máscaras, você vai descer. Então, vocês se lembram que eu disse que o corona iria ficar pior, e agora vocês veem o que está acontecendo na África do Sul com o Omicron, a variante que foi nomeada como Omicron, porque ela tem algumas coisas diferentes, eles agora sequenciaram, então já definiram, então este é um tempo tal como nenhum outro, enquanto eu trago essa mensagem para vocês. Então, novamente, ele diz que a razão pela qual ele levanta, ele ressalta os anjos aqui, quando ele diz que se ele não poupou os anjos quando pecaram, mas prendendo-os, lançou-os no inferno e lançou-os em abismos tenebrosos. Os anjos são muito superiores do que a igreja, eles têm a glória do Senhor, eles estão diante do Senhor, eles ministram diante dele, eles são enviados em missões muito poderosas. Lembre-se, quando o Messias estava trabalhando no jardim do Getsemane, muito cansado com aquela taça que era para ele. Então, o Senhor enviou um anjo para ele, para confortá-lo também, quando ele estava jejuando 40 dias e 40 noites no deserto, o Senhor também enviou um anjo. Então, a superioridade deles é muito maior, mas se eles caírem em pecado, o Senhor os julga. Então, o Senhor diz que se ele pode julgar os anjos que são tão queridos e tão próximos deles, o que vai impedi-lo de julgar vocês se vocês caírem no pecado? Então, isto é para que vocês possam se separar e evitar o pecado. Quando você chega no versículo 5, ele diz, se Deus não poupou o mundo antigo quando ele trouxe o dilúvio sobre eles, mas preservou Noé, o pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Novamente, ele está usando isso para falar a respeito de números. Ele está dizendo que Deus é capaz de julgar toda a terra inteira. Não importa se é 1 bilhão de pessoas, 2 bilhões, 3 ou 4 bilhões. Ele os matou todos e deixou apenas 8 pessoas. Então, o Senhor novamente está usando isso para alertar vocês que não importa o que vai custar, mas a justiça e a santidade de Deus sempre vão prevalecer. Então, no versículo 6, ele diz, se ele também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo daquilo que acontecerá com os ímpios. Novamente, ele está levantando o fato de que ele vai julgar a impiedade, ele vai julgar o pecado, ele vai julgar os pecadores. Então, ele está dizendo que é muito mortal estar em pecado. É muito perigoso estar em pecado neste tempo, porque você pode ver a forma como as coisas estão acontecendo, a forma como Deus está usando este que está falando com vocês a respeito da iminência do arrebatamento, que pode acontecer a qualquer momento, qualquer coisa, em qualquer tempo pode acontecer. Então, o Senhor agora está explicando as visitações, que é muito perigoso estar em pecado, a impiedade, porque o pecado é impiedade. Então, mas ele livrou Ló, o homem justo, que se afligia com o procedimento libertino depravado dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles todos os dias, aquele justo atormentava em sua alma justa, atormentava-se por causa das maldades que ele via e ouvia. O Senhor está dizendo que aqueles que ele vai resgatar, é isso que nós falamos da última vez, que aqueles que ele vai resgatar, infelizmente, pelas figuras que o Senhor está pintando aqui, são poucos. Eles são poucos. Nos dias de Noé, de toda a terra, foi somente 8 pessoas. Então, vocês podem imaginar. Entretanto, no tempo de Ló, foi somente Ló e as suas filhas, a sua esposa não conseguiu chegar até lá, ela não conseguiu. Então, hoje,
Eu quero ler no livro de Isaías, capítulo 19, a partir desta escritura fundamental, essa escritura de referência que eu li. Isaías, capítulo 19, ele diz o seguinte no versículo 1. Lembre-se muito bem que o Senhor Todo-Poderoso, ele está preocupado com o estado da terra. Então ele diz, sentença contra o Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira, significando que ele vem rapidamente, repentinamente. Ele diz, veja, eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira e ele vem ao Egito. Os ídolos do Egito tremem diante dele. E os corações dos egípcios se derretem de medo. Então, esta é uma escritura muito importante que realmente combina com 2 Pedro capítulo 2, versículos de 4 a 10. Porque você vê que o Senhor está estabelecendo muito claramente aqui que a adoração a ídolos na terra e no Egito, e quando este é o caso, e era o caso, então o Senhor, Ele mesmo, o Senhor, Ele mesmo, Ele não enviou ninguém mais. O Senhor, Ele mesmo respondeu para os ídolos, os adoradores de ídolos, Ele mesmo. Isso é impressionante, povo abençoado, muito chocante. Então, por que eu estou lendo isto para vocês? Eu estou lendo isto para vocês porque no caso de Sodoma e Gomorra, você vê muito claramente que o próprio Senhor respondeu da mesma forma. Foi o próprio Senhor que respondeu ao estado de pecado lá para julgar o pecado. Então, Deus está dizendo que o pecado não é uma brincadeira. O pecado é de extrema gravidade, até o ponto que chega um ponto quando Deus tem que julgar o pecado. E naquele ponto, o próprio Deus vai responder. O próprio Deus. Versículos 16 de Gênesis 18, ele diz, quando o homem se levantou para partir, ele olhou em direção a Sodoma. Então, isto também é importante para vocês aqui, porque o Senhor está dizendo que você pode estar envolvido no pecado e abusar, você pode estar envolvido na rebelião e na desobediência, na rebelião, por muito tempo, mas vai chegar um tempo quando o Senhor vai virar a sua face para vocês. Mais recentemente, o Senhor virou a sua face em direção aos Estados Unidos, porque o juízo do Deus Todo-Poderoso que o Senhor passou para a nação dos Estados Unidos da América. E naquele juízo, eu posso ver que o massivo terremoto, se eles não se arrependerem, um massivo terremoto vai atingir aquela nação e especialmente Washington, D.C. Eu já vi a Catedral Nacional de Washington, D.C., que uma ala dela desmorona, aquele que estava à minha direita. Então, eu vi que aquele terremoto também demole e destrói metade do domo, que vai sacudir e quebrar muitas coisas lá, mas o domo em Capitol Hill, aquele terremoto trouxe abaixo o monumento de Washington. Eu já vi quando aconteceu, eu já vi o futuro, é por isso que eu estou dizendo como se já tivesse acontecido se eles não se arrependerem. Então, o mesmo terremoto traz água debaixo do chão. A água entra dentro da Casa Branca. Então, isso é muito sério, muito sério. Deus está pedindo arrependimento, extremamente sério. E é por isso que quando ele diz em Gênesis 18, versículos 16, ele diz, quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo. Então, agora preste atenção na ira de Deus. Abraão os acompanhou
para despedir-se. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que eu estou para fazer. Abraão certamente será uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Ele está falando a respeito do Messias vindo até ele. Ele está falando a respeito da grande comissão que aconteceu no livro de Gênesis 12, de 1 a 3, a missão do Messias vindo através da linhagem dele para batizar e reconciliar toda a humanidade de volta para a humanidade. Então ele diz no versículo 19, pois eu o escolhi para que ele ordene os seus filhos e os seus descendentes para conservarem o caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito. Então, o Senhor está falando com Abraão aquilo que ele prometeu para aguardar o caminho do Senhor. Ele está falando dos descendentes dele. E vocês sabem que nós somos enxertados na aliança com Abraão. Mas ele está falando que agora nós nos tornamos filhos de Abraão. Então, para aguardar o caminho do Senhor. Esta agora é a identidade. Esta é a identidade do povo de Deus, que é guardar e conservar o caminho do Senhor. Esta é uma declaração muito importante aqui. Para guardar, preservar o caminho do Senhor, guardar a justiça do Senhor, o estilo de vida ordenado por Deus, o fundamento de Deus, guardar o caminho do Senhor. Então o Senhor disse, as acusações contra Sodoma e Gomorra são tão grandes, seu pecado é tão grave, que eu descerei para ver o que eles têm feito por mim mesmo, se o que eles estão fazendo corresponde àquilo que eu ouvi, senão eu saberei. Então, a resposta de Deus ao pecado é Deus mesmo descendo para lidar com o pecado. Então, isso é quão grave que é o pecado. Esta é a mensagem que o Senhor está trazendo à luz aqui, que o pecado é absolutamente grave, onde o próprio Deus responde. Então, quando você brinca com o pecado, em todo lugar nesta terra, você não entende quão grave é diante do Senhor. O próprio Deus responde. No livro de Isaías, capítulo 19, 1, o próprio Deus respondeu àquela adoração de ídolos e destruiu os ídolos. Entretanto, aqui também você vê que o próprio Deus, ele mesmo responde. No livro do Gênesis, capítulo 3, Gênesis 3, você pode ler vez após vez, depois da queda. Então, em Gênesis 3 acontece a queda. E então, agora, depois da queda, no versículo 6, quando a mulher viu que a fruto da árvore parecia agradável ao paladar, então ele está falando das seduções deste mundo. O diabo usa as seduções deste mundo para te prender nas coisas deste mundo. Então era atraente, desejável para obter discernimento, conhecimento. Então ela tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido e que comeu também. Então os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Então, eles juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Então, novamente, o primeiro instinto é esconder o pecado, tentar encontrar uma solução humana para o pecado, e a solução somente pode vir do Senhor. Versículo 8. Então, ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim, mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando, onde está você, Adão? E ele respondeu, te ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Novamente, Deus responde ao pecado. O próprio Deus responde ao pecado. Ele respondeu para eles, andando em direção a ele para lidar com eles. O pecado não é uma brincadeira. Esta geração, eu fui por toda a terra, dizendo para esta geração se arrepender.
E eles se recusaram a se arrepender. Olha o país que levou o arrependimento a sério, os benefícios do Quênia. As pessoas estão andando em grandes números, o maior número na história da Bíblia. Entretanto, quando eu fui através de toda a terra, dizendo para eles se arrependerem, e eles falharam em se arrepender, então, agora, quando veio 22 de dezembro do ano de 2019, quando finalmente a profecia da minha língua, que a nuvem de Deus está vindo, o próprio Deus está vindo a Kisumu. 2 semanas antes daquele dia, eu estava dando um grande ensino, falando naquela profecia. O que Deus está vindo ver? Ele está vindo para ver como que as viúvas e os órfãos estão sendo tratados, como que os mestres, os pastores estão lidando com a palavra. Eu dei um grande ensinamento atrelado a essa profecia da nuvem de Deus vindo. E quando ele desceu na nuvem da sua glória, então a voz do Senhor disse, eu quase matei todos eles. Naquela noite, antes de eu ir para a tenda da reunião, onde o Senhor iria visitar, na noite eu já vi como ele iria visitar e ele me envolveu. Porque eu vi que ele estava vindo além do lago, então, repentinamente, eu fiquei muito chocado, ele me envolveu e me cobriu também, eu fiquei muito chocado naquele sonho. O Senhor agora está me dizendo que ele está vindo naquele dia para me visitar em Kisumu, naquela tenda. Mas quando ele de fato veio na noite, ele falou por voz, ele me mostrou o que iria acontecer no dia seguinte, e por voz ele disse, eu quase matei todos eles. E vocês não entenderam esta declaração até que vocês entendem o que aconteceu com o coronavírus, mais de 5 milhões de pessoas enterradas, e agora há uma nova variante, uma nova cepa, significando que há várias mutações que estão acontecendo, e estas mutações estão muito importantes, porque fala da proteína, daquelas pontinhas dele. Então, o nível de infecção aumenta. Então, a mutação dos genes para a dureza, a violência da enfermidade. O vírus se torna mais violento. Então, quando esta geração se recusa a se arrepender, quando eu vou por todo mundo dizendo, arrependam-se, o Messias está vindo, preparem o caminho. Então, você vê que o próprio Deus respondeu àquele pecado, ele veio na nuvem da sua glória a Kisumu, e depois disso ele julgou toda a terra, e a terra nunca mais foi a mesma até hoje. Então, agora eles já estão colocando barreiras nas nações da África, mas você sabe que esse vírus pode ter, já entrou em outros países, já detectaram no Reino Unido, em 15 países já foi detectado esta variante Ômicron do coronavírus. Então, você tenta extinguir o fogo aqui, mas o fogo já pegou globalmente. Você tenta apagar o fogo em Wuhan, na província de Hubei, mas ele já tinha ido para a Itália, e para o mundo inteiro. O juízo de Deus é literalmente inescapável. Esta é a mensagem que o Senhor está fazendo ressoar aqui. Então, tendo visto isto, qual então é a mensagem do Senhor? O Senhor está dizendo que você tem que ser rápido como cristão para entender que Ele está vindo. Nós sabemos muito bem que as características que o Senhor exige de vocês, vocês que são capazes de usar lentes espirituais e ler o que o Senhor está fazendo e dizendo nesta hora. Porque se você pega o exemplo de Ló, que foi resgatado, e esse é o seu cenário, porque ele está usando isso lá como um exemplo. Foi colocado lá para vocês como exemplo daquilo que vai acontecer naquele dia. Então, se você pegar esse exemplo, você vai ver que Ló é levado embora antes das cidades de Sodoma e Gomorra serem totalmente as cidades de Sodoma e Gomorra. Eles não puderam salvar 10 pessoas,
Porque lembre do argumento de Deus na conversa dele com Abraão. Ele diz, se você encontrar 10 pessoas, o Senhor vai salvar as pessoas e não destruirá. Mas é impressionante que nas duas cidades, Deus não pôde, o Senhor não pôde levantar 10 pessoas para ele poder salvar, como ele fez em Nínive. Lembre-se que Nínive foi salva. Então, essas são coisas muito importantes que você tem que pensar. Atinge um status de pecado onde Deus agora tem que te julgar. Que no processo de pecado, há uma situação onde você atravessa a marca e agora Deus quer te julgar. E você vê que nesta geração presente eles estão brincando com o pecado e isso é absolutamente mortal. Mas se você pegar a identidade de Ló ou de Noé, aqueles que foram salvos, o remanescente que foi salvo, você vê que eles foram salvos. Então, as duas coisas acontecem ao mesmo tempo, a libertação e a juízo. Mas a libertação, nestes casos, vieram primeiro. Primeiro eles entraram, depois veio o juízo. Quando Noé entrou no barco com sua família, os animais, então demorou algum tempo. Eles ficaram trancados lá dentro por alguns dias. É impressionante. Até mesmo, que cena! A mesma coisa aqui. O anjo falou muito claramente com Ló, dizendo, eu não farei nada até você chegar lá em cima. Então, eu não quero que você seja arrastado por esse juízo. Então, diga-me. Eu não quero que vocês sejam arrastados por este juízo. Então, eu não farei nada antes de vocês chegarem lá em cima. É isto que o Senhor está dizendo para a igreja. Se você ver o livro de 1 Tessalonicenses, o Senhor diz o seguinte. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. A partir do versículo 9, ele diz, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha isto. Ele está dizendo que a libertação vem primeiro. Ele primeiro vai levar à igreja o evento que eu vi várias vezes, e eu trouxe para vocês e anunciei para que vocês saibam que é a respeito que está prestes a acontecer. E quando acontecer, você pode ver pelo coronavírus o juízo que eu trouxe para esta terra. E dizer para vocês que lá na frente é muito ruim. Depois que a igreja é levada embora, o Senhor vai liberar um inacreditável juízo e ira usando este que está falando com vocês. E agora, isso é óbvio. Se o coronavírus é apenas um pequeno vislumbre que você olha para ter uma visão panorâmica daquilo que vai acontecer depois que o arrebatamento acontecer. Então vai ser importante entender o que é isso que fez com que o Senhor se esforçasse para alcançar Ló, para poder salvá-lo antes, porque este tornou-se o seu protótipo, o seu ícone da igreja, a igreja que será resgatada antes do arrebatamento. Entretanto, ele está dizendo que então, por causa disso, no livro de 2 Pedro, você pode ver o que foi que fez com que ele salvasse Ló. 2 Pedro 2, no versículo 8, ele diz, pois aquele homem justo, porque por causa da justiça de Ló, que embora vivendo entre eles todos os dias, ele atormentava a sua alma justa por causa das maldades que ele via ouvir. Então, primeiramente, Ló montou a sua tenda fora de Sodoma. Se você lê em Gênesis 13, do versículo 13 em diante, ele já sabia que Sodoma era conhecido por gravíssima iniquidade diante do Senhor. Era conhecido. Então, em vez de ir para os cananeus, em vez de ir para Canaã, Abraão disse, você vê que Deus abençoou eles. O Senhor abençoou tanto Abraão. Eles foram muito abençoados. Então, eles tinham muitos rebanhos, mas então, ali pasto tornou-se um problema. Então, este é o pano de fundo dessa conversa. Então, Abraão, na sua cortesia, ele disse, escolha por você onde você quer ir, porque não é bom para nós
que os nossos gados e os nossos pastores estejamos brigando por pasto. Nós agora precisamos nos separar porque o Senhor nos abençoou. Então Abraão disse para Ló, pode escolher primeiro. Então Ló, em vez de escolher Canaã, ele escolheu as cidades da planície. É isso que ele diz. Ele escolheu vir a Sodoma. E ele montou a sua tenda de fora de Sodoma. Então, a próxima coisa que você já percebe, ele está vivendo dentro de Sodoma. Já ali foi envolvido lá. A próxima coisa que você vê, ele se tornou tão importante que agora ele está sentado na porta da cidade. Se você ver em Gênesis 19, ele está sentado no portão onde apenas os reis e os profetas e as pessoas ricas sentavam. Então, se esse é o estado das coisas, e ele está tentando dizer, por favor, vamos embora, esse lugar é muito ruim. A noite inteira. E toda a Sodoma, todos os homens cercaram a casa dele, estavam tentando abusar dos anjos do Senhor. E os anjos diziam, vamos embora, vamos embora. Isso aqui é muito ruim. E ele começou a demorar, a hesitar. Então, veja a cena que Deus quer que você veja. Então, o que foi que fez que Deus visse em Ló, que fez com que ele o resgataram, que o resgatou para que você possa se examinar e então examinar a sua vida? Ele diz, versículo 8 novamente. Ele diz, e se ele resgatou Ló, o homem justo, ele o chama de justo, que se atormentava pela alma justa, pelas maldades que ele via. Versículo 8. Pois aquele homem justo, Deus o chama de justo porque ele se atormentava em sua alma justa por todas as maldades que ele via e ouvia. Então, isso é muito importante. Isso, nós precisamos focar no versículo 8. Que Ló, embora ele vivesse dentro de Sodoma e Gomorra, embora ele assistisse, ele via e ouvia tanto pecado acontecendo, pecado inacreditável, putrefação. Mas você pode ver que Ló no seu coração, ele não perdeu o temor de Deus, ele nunca perdeu a insensibilidade ao pecado, ele permaneceu sensível ao pecado, ele nunca se tornou insensível. Então, esta igreja deste tempo fez o oposto, quando deveria ser como Ló, para que quando aquele dia o Senhor vier para resgatá-lo, ele diz, não, eu preciso alcançar o meu povo antes de eu julgar o mundo. Antes que o juízo de Apocalipse 6 seja derramado sobre a terra, então a igreja deveria ser como Ló. Então, apesar de viver no meio da mais abominável forma de pecado, Ló nunca perdeu a sua sensibilidade ao pecado. Ele nunca perdeu o seu conceito do que é o pecado, o que se constitui pecado e o que não é. Ele nunca perdeu o temor de Deus, nunca perdeu a sabedoria, ele nunca perdeu no coração. Deus está falando do coração, na alma dele. Ele nunca perdeu o temor do Senhor. Então, desta forma, ele era atormentado no seu coração e na sua alma. Mas a igreja deste dia presente, eles virtualmente se tornaram insensíveis. Eles agora se tornaram insensíveis ao pecado. Mas Ló não perdeu. É por isso que ele estava perpetualmente atormentado na sua alma pelo pecado que ele via e ouvia diariamente. Mas a igreja deste dia presente, em vez de fazer isso e manter a sensibilidade rígida ao pecado, ela se tornou insensível. Na verdade, eles se misturaram e agora são parte do pecado. Não! Ló foi resgatado por causa desta qualidade aqui, porque ele era atormentado na sua alma pelo pecado que ele via em uma base diária. Então a pergunta então se torna, você está atormentado na sua alma como cristão deste dia presente? Você está atormentado na sua alma pelo pecado, pela nudez que você vê todos os dias na rua, nas escolas, na universidade, no seu local de trabalho, nos bancos, onde quer que seja? Você está atormentado na sua alma. Neste tempo, você descobre que os cristãos, eles compraram isso. Eles estão vivendo nisso, é impressionante. Ló, atormentado na sua alma, experimentando severa
tortura física, mental e psicológica. Então, é físico, porque você sente a dor quando você vê o pecado. Severo, forte. Experimentando severo sofrimento físico e mental, atormentado, sendo torturado. É uma séria opressão, é uma crueldade prolongada, uma situação cruel, prolongada. Você tem que estar passando por isso. Extrema opressão. Opressão, tortura, opressão, angústia, sofrendo extrema dor e tristeza e ansiedade e agonia. Isto descreve a igreja deste dia presente, quando eles veem o pecado? A resposta, com certeza, é o oposto. Na verdade, eles desejam o pecado. A igreja, globalmente, está virando os canais e procurando pastores. Eu tenho andado por aí. Os pastores, muitas vezes, eu vou e eu entro no escritório dele. Quando eu chego dentro do escritório dele, ele tem revistas de pornografia. Eu disse para ele, limpa tudo isso. Limpa. Eu tenho limpado. Eu entrei em uma igreja na cidade Ocean City. E naquela igreja, eu disse, tem um escritório aqui em cima, Ocean City. Tem um escritório aqui em cima e há revistas pornográficas lá em cima do pastor. E ele me levou lá em cima para remover e ele tirou tudo. E eu os coloquei em uma sacola. Eu coloquei no porta-mala do meu carro e queimei tudo. No México, eu fui a pastores, eu disse, limpem o álcool, tudo. Tragam minhas garrafas, tragam minhas garrafas. E eu levei um grande saco de whisky. Infelizmente, esta era de cristãos não experimentou o tormento pelo pecado. Ao contrário, eles desejam e até gostam. Então, o que é isso que você precisa imitar de Ló para você poder ser resgatado no arrebatamento antes que o juízo de Deus seja liberado na terra? Como você vê em Apocalipse capítulo 6 em diante. O fato de que Ló foi persistente, perseverante, ele perseverou. Ele foi atormentado na sua alma pelo pecado. Então a pergunta é, você está sendo atormentado? Você está sendo torturado? Você está oprimido, angustiado, em dor, em sofrimento, quando você vê o pecado nas ruas, o pecado deste mundo, o pecado desta era, o pecado à direita e à esquerda? O Senhor está simplesmente descrevendo a perseverança dele, porque você sabe, a maior parte de vocês, quando vocês habitam em um ambiente pecaminoso, depois de pouco tempo, você se torna acostumado com o pecado e você até participa dele. O Senhor está pedindo perseverança. E perseverança simplesmente significa fazer algo, nem que seja extremamente difícil. Perseverar significa, isso implica que alguma coisa demora. Então, você tem que esperar e agarrar-se firmemente e não deve desistir até alcançar. E é por isso, esta geração, o Senhor está perguntando, o pecado te incomoda? Como incomodava Ló? O pecado perturba o seu coração, como fazia com Ló? Então eu vou voltar brevemente, então vou mais profundamente agora para entender o entendimento. Eu tenho outras escrituras aqui, aí eu vejo dois diferentes grupos e então eu vou dar a instrução aqui. Obrigado.